Bem-vindos, boa noite. Livro Mantras de Vida, de Loester, e o nosso mantra de vida de hoje. Considero o Evangelho como gema de luz entregue aos homens. Nele, Cristo está mais visível que nós no mundo quando encarnados. No Livro dos Espíritos, hoje entramos num novo capítulo, o capítulo da Lei de Igualdade. E no item Igualdade Natural está a pergunta 803. Perante Deus, os homens são todos iguais? Sim. Todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Disse frequentemente: o sol, luz para todos, e enunciam assim uma verdade maior e mais geral do que se pensa. E Kardec escreve uma nota final. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. Essa é uma verdade muito boa, muito bonita. No livro A Gênese, no capítulo sobre a Gênese espiritual, vamos falar da raça adâmica. De acordo com o ensino dos espíritos, foi uma dessas grandes imigrações, ou se quiserem, uma dessas colônias de espíritos vinda de outra esfera, que deu origem à raça, simbolizada na pessoa de Adão, por essa mesma razão chamada raça adâmica. Quando ela chegou aqui, a Terra já estava povoada desde tempos imemoriais, como a América quando chegaram os europeus. Mais adiantada do que as que tinham precedido neste planeta, a raça adâmica é com efeito a mais inteligente e que impele ao progresso todas as outras. A Gênese nos mostra, desde os seus primórdios, industriosa, apta às artes e às ciências, sem haver passado aqui pela infância espiritual, o que não se dá com as raças primitivas, mas concorda com a opinião de que ela se compunha de espíritos que já tinham progredido bastante. Tudo prova que a raça adâmica não é antiga na Terra e nada se opõe a que seja considerada como habitando esse globo desde apenas alguns milhares de anos, o que não estaria em contradição nem com os fatos geológicos, nem com as observações antropológicas. Antes, tende a confirmá-las. No estado atual dos conhecimentos, não é admissível a doutrina segundo a qual todo o gênero humano procede de uma individualidade única de há 6.000 anos somente a esta parte. Tomadas a ordem física e a ordem moral, as considerações que a contradizem se resumem no seguinte. Do ponto de vista fisiológico, algumas raças apresentam características muito particulares que não permitem que se lhes assinale uma origem comum. Há diferenças que, evidentemente, não são simples efeitos do clima, porque os brancos que se reproduzem nos países dos negros não se tornam negros e reciprocamente. O ardor do sol tosta e brune a epiderme, porém nunca transformou um branco em negro, nem lhe achatou o nariz ou mudou a forma dos traços
da fisionomia, nem lhe tornou lanzudo e encarapinhado o cabelo comprido e sedoso. Sabe-se hoje que a cor do negro provém de um tecido especial subcutâneo peculiar à espécie. Tem aqui uma nota da editora. A pele é praticamente idêntica em todos os grupos étnicos humanos. Nos indivíduos de pele escuras, os melanócitos produzem mais melanina que naqueles de pele clara. A responsável pela pigmentação da pele humana é a atividade química de melanócitos, que varia de acordo com o DNA de cada indivíduo. Há, pois, que se considerar as raças negras, mongólicas, caucásicas, como tendo origem própria, como tendo nascido simultânea ou sucessivamente em diversas partes do globo. O cruzamento delas produziu as raças mistas secundárias. Os caracteres fisiológicos das raças primitivas constituem indício evidente de que elas procedem de tipos especiais. As mesmas considerações se aplicam, por consequência, assim aos homens quanto aos animais, no que concerne à pluralidade dos troncos. Adão e seus descendentes são apresentados na Gênese como homens sobremaneira inteligentes, pois que desde a segunda geração constroem cidades, cultivam a terra, trabalham os metais. São rápidos e duradouros seus progressos nas artes e nas ciências. Não se conceberia, portanto, que esse tronco tenha tido como ramos numerosos povos tão atrasados de inteligência tão rudimentar que ainda em nossos dias rastejam a animalidade, que hajam perdido todos os traços e até a menor lembrança do que faziam seus pais. Uma diferença tão radical nas aptidões intelectuais e no desenvolvimento moral atesta com evidência não menor uma diferença de origem. Independentemente dos fatos geológicos da população do globo, se tira a prova da existência do homem na Terra antes da época fixada pela Gênese. Sem falar da cronologia chinesa que remonta, dizem, a 30 mil anos. E aqui tem uma nota da editora. Os vestígios humanos mais antigos encontrados na China datam de 1.700.000 anos. A dinastia Xia é considerada a primeira e data de 2000 a.C. Documentos mais autênticos provam que o Egito, a Índia e outros países já eram povoados e floresciam pelo menos 3.000 anos antes da era cristã, 1.000 anos, portanto, depois da criação do primeiro homem, segundo a cronologia bíblica. Documentos e observações recentes não consentem hoje dúvida alguma quanto às relações que existiram entre a América e os antigos egípcios, donde se tem de concluir que essa região já era povoada naquela época. Forçoso, então, seria admitir-se que em mil anos a posteridade de um único homem pôde povoar a maior parte da terra. Ora, semelhante fecundidade estaria em antagonismo com todas as leis antropológicas. Aqui tem uma nota de Kardec. Na Exposição Universal, apresentaram-se antiguidades do México que nenhuma dúvida deixam sobre as relações que os povos desse país tiveram com os antigos egípcios. O Sr. Leon Mechedin, numa nota fixada no Templo Mexicano da Exposição, se exprimia assim: não é conveniente se publiquem prematuramente as descobertas feitas do ponto de vista da história do homem pela recente expedição científica do México. Entretanto, nada se opõe que o público saiba desde já que a exploração assinalou a existência de grande número de cidades desaparecidas com o tempo, mas que a picareta e o incêndio podem retirar de suas mortalhas. As escavações puseram a descoberto por toda parte 3 camadas de civilizações que dão ao mundo americano uma antiguidade fabulosa. É assim que todos os dias a ciência opõe o desmentido dos fatos à doutrina que limita a 6.000 anos a aparição do homem na Terra e pretende fazê-lo derivar de um tronco único. Ainda mais evidente se torna
impossibilidade desde que se admita com a Gênese que o dilúvio destruiu todo o gênero humano, com exceção de Noé e de sua família, que não era numerosa no ano de 1656 do mundo, ou seja, 2348 antes da era cristã. Em realidade, depois daquele patriarca é que dataria o povoamento da terra. Ora, quando os hebreus se estabeleceram no Egito 612 anos após o dilúvio, o Egito já era um poderoso império que teria sido povoado, sem falar de outros países, em menos de 6 séculos, só pelos descendentes de Noé, o que não é admissível. Notemos de passagem que os egípcios acolheram os hebreus como estrangeiros. Seria de espantar que houvessem perdido a lembrança de uma tão próxima comunidade de origem quando conservaram religiosamente os monumentos de sua história. Rigorosa lógica, com os fatos a corroborá-la da maneira mais peremptória, mostra, pois, que o homem está na terra desde tempo indeterminado, muito anterior à época que a Gênese assinala. O mesmo ocorre com a diversidade dos troncos primitivos, porque demonstrar a impossibilidade de uma proposição é demonstrar a proposição contrária. Se a geologia descobre traços autênticos da presença do homem antes do grande período diluviano, ainda mais completa é a demonstração. Bom, aqui nós temos várias facetas, né? Primeiro, constatando que a Gênese bíblica, ela é toda simbólica. Então, temos mais que certo que Adão não foi um homem, foi uma raça, né? E daí tem essa outra parte aqui que ele fala das várias genealogias dos vários povos, e aí a gente entra na área já da antropologia, das diversas raças que foram chegar no Homo sapiens, que agora é Homo sapiens sapiens, pelo que eu ouvi dizer. Então, uma coisa bem científica mesmo. Então, vamos terminar aqui com uma trovinha de José Nava, no livro Trovas do Outro Mundo, com o título Sínteses. Quem te elogia ou te aprova não te vê como sorrir, apenas diz a quem ouve o que se espera de ti.